Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite e já está aqui comigo meu amigo pessoal, eu costumo dizer que é o melhor fotógrafo do Brasil, Canidé Soares, e também Silvana Kelly Marques. Silvana Kelly Marques é doutora em Ciências Sociais, professora adjunta e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, que teve a obra de Canidé Soares como objeto da tese de doutorado. Doutora Kelly, Canidé Soares, sejam bem-vindos à nossa TV Futuro. Muito obrigada. Canidé Soares, mais uma vez aqui conosco. Então, boa tarde. Muito obrigado por esse espaço mais uma vez. Boa tarde a todos. E fico muito feliz, e principalmente estando ao lado da doutora Silvana, uma amiga que eu ganhei. E mais que uma amiga, ela ter feito esse trabalho de estudo com minha fotografia, que foi muito importante, para ela se concretizar no mundo acadêmico, digamos assim. Doutora Kelly Silvana, como é que surgiu aí esse interesse em pesquisar aí a obra do Canidé Soares? Como é que surgiu tudo isso? O interesse surgiu pelo meu amor. Eu já tinha um amor, uma identidade muito grande com a fotografia como um discurso, como um documento que representa a nossa sociedade. E chegando aqui no Rio Grande do Norte, no meu mestrado, eu fiz também uma pesquisa com fotografia. Nesse processo, eu fui descobrindo outros fotógrafos. Você é carioca? Sou carioca. Fui descobrindo outras possibilidades. E aí eu comecei a me deparar com as fotografias de Canidé Soares. Em um momento ou outro, quando eu estava estudando, vendo imagens da cidade, aí tinha ali Canidé Soares. Conversando também com outros pesquisadores falavam para mim, nossa, esse fotógrafo é muito representativo dentro da cidade, ele tem um olhar, a foto dele tem uma saturação, ela comunica. Então, assim, durante todo um período eu fiquei analisando as fotografias dele, e quando eu terminei o meu mestrado, eu já tinha em mente que queria fazer uma pesquisa de doutorado com as fotografias do autor Canidé Soares. Agora, só em relação à tese, só foi o Canidé Soares ou houve outros fotógrafos também? Não, ele foi, as fotografias dele foram o objeto principal da minha tese. Eu só trabalhei com Canidé Soares, com o olhar dele. Como é que funciona? Como é que funcionou a sua tese? Demora muito tempo? Foi em curto período de tempo? Como é que funcionou tudo isso? Batalha bem demorada. É muito demorado, porque eu faço uma leitura dessas imagens, então a gente tem que dialogar com vários autores, autores que já vêm trabalhando com imagem, com arquétipos como Freud, Jung. Você tem que fazer toda uma leitura. Não é simples. Demora bastante tempo porque a produção acadêmica ela tem que ter toda uma leitura. Você tem que estar dialogando com teorias. E você tem que buscar as fontes para você analisar o teu campo de estudo, e aí justamente essa fonte, esse objeto vem das fotografias dele, não é simplesmente pegar, não pode ser qualquer fotografia, não pode ser qualquer fotógrafo, dependendo da tua questão, dependendo do teu problema, isso demanda tempo, você tem que conhecer as relações, você tem que conhecer as pessoas, porque o que você faz numa tese tem que dar uma resposta para a sociedade. Tem que ter uma importância, tem que ter verdade. Então você também tem que buscar. Muitas entrevistas que eu fazia com Canindé, que eu conheci ele posteriormente, eu conheci primeiro a obra de Canindé, depois eu conheci a pessoa Canindé. Muito do que eu conversava com ele, eu ia nos espaços, as fotos que ele tirava, por exemplo, no interior, eu ia para esse interior. Você chegava aí ao interior? Fui, mas passei se fosse quase, distante, você sim, ia eu fazer. rodei o Rio Grande do Norte todo. Passei meses viajando nos interiores daqui, me hospedando em hotéis, indo para os lugares que ele fotografava, tentando dialogar com as pessoas, tentando dialogar com os espaços. Tem tudo isso, não é? Fiz cursos de fotografia também, cheguei a fazer 3 cursos de fotografia, porque também não basta
você pegar aquela imagem do autor, mas você também tem que tentar ser um pouquinho desse autor. Como é que ele olha, como é que é olhar por detrás de uma câmera, né? Como é que é fotografar, o que seria aquele momento X da apreensão fotográfica. Então tudo isso a gente tem que ver, o que tem nos espaços, por que ele escolheu exatamente aquele enquadramento, né, entre várias possibilidades que poderiam existir, e a partir da fotografia dele eu faço uma crítica à produção espacial, né? Então eu uso a fotografia dele como um discurso mesmo, como um documento histórico. Tem toda a parte estética, técnica, e tem toda a parte histórica e social nessas fotografias. Canindé, e como é que foi que você soube que a doutora Silvana estava tendo a sua obra como objeto da tese de doutorado? Então, primeiro, assim, ela deixou um recado no Facebook, né? Acho que uns 2 anos já, quando ela já estava pesquisando a minha fotografia. Até então vocês não se conheciam, pessoal? Não, e outro professor também da universidade, acho que amigo dela, ele falou que ela ia entrar em contato comigo, que estava me pesquisando, né? E para mim foi uma surpresa muito grande. Será que é verdade isso, né? Aí, bom, minha fotografia ser objeto de estudo acadêmico, mas, né, foi a realidade. Eu fiquei muito feliz, né? Estou feliz até hoje. Eu falo muito disso onde eu chego, onde eu falo da minha fotografia. É a primeira coisa que eu falo, porque com certeza você ter um reconhecimento desse em vida, né, é uma coisa que não acontece com qualquer um, né? Doutora Silvana, quando a senhora conheceu pessoalmente o Canindé Soares, aí continuou ainda a pesquisa, pediu mais fotos a ele, ou ele não pode, dentro das normas, ele não pode enviar as fotos é a senhora que tem que escolher? Como é que funcionou tudo isso? Então, até chegar ao Canindé, nós pesquisadores, né, quando a gente tem um objeto que está vivo, não é tão simples, porque também a gente fica tenso, né? Eu falava assim, meu Deus, como é que ele vai me receber? Será que ele quer que a obra dele seja analisada, né? Seja pode acontecer objeto de não querer, claro, né? Pode acontecer. E aí dá muita atenção na gente, porque é o teu trabalho, né? É tudo aquilo que você deseja. Então eu tinha muito medo do meu primeiro encontro com o Canindé Soares. Esse jeito fechadão dele? eu tinha medo, assim, de não haver aquela recepção. Eu falava, como é que vai ser, gente? E isso às vezes atrapalha até um pouquinho, né? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou abordar? Mas aí eu tive uma surpresa muito grande. Liguei, entrei em contato, ele foi extremamente receptivo, né? E em momento algum ele colocou restrições. Isso, assim, é muito importante. Ele deixou eu trabalhar de modo livre, né, com as minhas concepções. Ele foi uma pessoa extremamente ética comigo. E essa aproximação ela é primordial, porque eu também não posso divulgar as imagens dele sem eu ter uma assinatura, né, sem eu ter a permissão, porque é um trabalho autoral, né, é a obra dele. Então ele de fato tem que me permitir. E aí ele me deu toda essa abertura. Ele falou assim, não, você pode escolher as imagens, porque ele tem vários segmentos de imagem. Né, e como eu trabalho com turismo, né, com a produção espacial a partir do turismo, eu fui pegar imagens que elas estavam relacionadas ao turismo religioso. Poderia ser ao turismo sol e mar, porque ele tem, né, todo um acervo gigantesco do nosso litoral. Poderia ser de festividades outras, mas o foco foi o turismo religioso. Então ele me permitiu, me cedeu imagens que às vezes no próprio blog ela maior para fazer a análise, perdi um pouquinho da qualidade, ele mandava pro meu e-mail. Também precisei conhecer Canindé, indivíduo, ser humano, a trajetória dele de vida, né, que a gente tem uma história muito peculiar na fotografia, que você tem grandes fotógrafos que vêm de uma elite local, né? E o Canindé, eu chamo ele na minha tese do outsider, porque ele não vem dessa elite, ele vem de um outro ambiente e ele se constrói, né? Ele chega na cidade, ele constrói o campo dele e dentro desse campo ele consegue chegar ao topo de uma hierarquia dentro do fotojornalismo, que é a área que ele está. Então, o Canindé, além da obra dele, mas o Canindé como pessoa, ele também é uma personalidade que aí para os novos pesquisadores, né, é muito interessante de ser estudada, porque você consegue romper um campo, né, um campo que não é tão fácil,
e você consegue chegar a um status. Então isso também traz toda uma história, né? Como é que ele fez isso? Mas como é que ele conseguiu quebrar barreiras? Como é que a fotografia dele conseguiu chegar a esse topo? Então, tem também tudo isso na minha tese. E aí eu chamo ele do fotógrafo outsider, que é um conceito, né, do Norbert Elias, quando estudou o Mozart, que o Mozart também era um de fora quando entrou dentro da nobreza, né, e conseguiu ter todo o reconhecimento. E como é que o Canindé também conseguiu ter esse reconhecimento no mundo da fotografia, né? Qual é a trajetória de vida dele? E que foi assim, muita luta, né? Ele começou em bicicleta, andando de bicicleta, levando poucas fotos, fazendo 3x4, com fotos na Zona Norte. Foi muito aos pouquinhos. A vontade dele ser fotojornalista era tão grande que ele pegava, digitava, pegava a foto dele, colava num papel ofício e saía divulgando. Então tem toda também a história do indivíduo, da sua luta. No início foi bem duro, né, Canindé? Muito, muito. Minha origem é muito humilde, né? E a gente veio para morar na periferia, lógico. E foi lá que eu comecei, né? Numa época a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso a livros, a gente não tinha acesso a cursos, né? O primeiro curso eu tive que fazer correspondência na escola, que era mais barata, que não tive condições de terminar o curso porque não tinha condições financeiras. Você se lembra como foi, qual foi a sua primeira máquina fotográfica? Lembro, sim. Foi uma máquina muito simples, da Kodak, de amador mesmo, porque eu não tinha condições de comprar uma câmera profissional. Eu comecei com aquela amador, a câmera amador que os amadores compravam, mandava o filme para revelar, de 12 poses, e quando saía 2 fotos, saía muito, porque existia uma técnica, as pessoas não usavam aquela técnica, por mais simples que seja a câmera, né? Então foi o começo, foi dessa forma, né? O início foi muito difícil. Doutora Silvana, e nesse período de pesquisa, a senhora chegou a pesquisar, analisar quantas fotos do Canindé? Tem ideia? Não. Precisou de quantas fotos para poder fazer a tese, construir a tese? Olha, eu olhei basicamente todo o arquivo dele. Todo o né? arquivo. E olha que é grande. Eu olhei. Agora, para análise, foram fotografias específicas que eu escolhi. A tese já está finalizada? Já está finalizada, foi defendida em novembro de 2017. Já está disponível para todo o público, né? As pessoas, todo o trabalho acadêmico, as pessoas elas têm acesso gratuito, né? Porque a gente tem que deixar a nossa contribuição. Tem algum site que as pessoas possam entrar? Como é que funciona? Olha, eu acredito que se colocar, tem sim o repositório da UFRN, né? O programa de pós-graduação de Ciências Sociais, tem todas as teses que foram defendidas. Mas hoje com o Google, né, fica mais fácil lá colocar Canindé Soares, tese, doutorado, ou Silvana, né, tese, doutorado, e aparece. E aí tem disponível lá o PDF com toda a pesquisa, com toda a tese. Você já paciência de ler, né? São quantas páginas? Quantas páginas? Tem quase 400 páginas, é bem extensa. Bem extensa. Canindé, e você está para relançar mais um novo livro, não é isso? Exatamente, Batalha, o 5º livro, né? Mas eu quero fazer só um parênteses antes de responder essa pergunta, porque na apresentação, né, na banca lá, quando a doutora Silvana foi apresentar a tese, assim, a banca ficou, né, boquiaberto, porque o elemento de pesquisa estava presente. Estava né? presente. Então isso foi um orgulho maior para mim, né? Porque não precisou eu partir, né? Para que alguém fosse estudar, né? Meu trabalho. Não, né? foi em memória, foi em vida. Exatamente. Então isso eu queria fazer esse registro aqui. E muito obrigado, Silvana, eu que minha agradeço. amiga. E respondendo ao livro, Batalha, a gente está com um livro muito especial do litoral do Rio Grande do Norte. Todo o litoral que a gente voou, fotografou, foi em loco, em quase todas, praias, mostra praias, pescadores, a cidade litorânea, inclusive Natal é litoral, né? E as dunas, né? Toda essa característica e as coisas que existem nesse litoral. O livro vai ser patrocinado por Deca Bolonha, nossa amiga Deca Bolonha do Potiguar Turismo. E agradeço muito a Deca, porque ela que me procurou. A gente tem um livro muito especial, né? Feito com muito carinho e com acabamento de primeira linha, para a gente presentear Natal, talvez no mês de novembro desse ano. Já este ano. Lembrando que os livros do Canindé Soares, geralmente quando um governador, um prefeito vai para fora do país, sempre presenteia um chefe de Estado, uma outra autoridade com o livro do Canindé Soares. É verdade.
Eu ia também abrir um parêntese em relação ao livro dele. Eu acabei de receber um convite ali fora para prefaciar. Coisa boa. Exatamente. Doutora Silvana Kelly Marques, professora adjunta pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, doutora em Ciências Sociais, meu amigo Canidé Soares, é uma alegria muito grande ter vocês, e ele já estava me devendo essa entrevista já há bastante tempo já. Era só questão de adequar com a sua agenda. A alegria é nossa, Batalha, porque a gente tem a oportunidade de falar, né, assim, para o público sobre uma pesquisa de doutorado, sobre o teu objeto de pesquisa que está do teu lado, sobre também a importância da fotografia como discurso, como a fotografia comunica na nossa sociedade e como ela carece de pesquisas. Isso é riquíssimo. Então eu só tenho a agradecer ao Canidé Soares por ter lembrado de mim, e tenho que também agradecer a tua receptividade. E estou aqui às ordens. Eu que agradeço. Para mim aqui é um prazer ter uma doutora, literalmente doutora, aqui no Melhor da Noite, engrandecendo o nosso programa. Canidé, mais uma vez, agradeço a sua participação. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Esqueça mal, faça só o bem. Tem extraordinária noite de quarta-feira. Até amanhã.